Olá, muito boa noite para todo mundo. A ranchada do Alto Sertão, depois de vencer com a boiada a poeira do Estradão, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV cruzou a porteira da ramada na hora que tinha sido combinada, sendo recebida pela pionada que já lá estava reunida, esperando para matar a saudade e saber das novidades. Pois então, para não ter mais demora, a gente começa agora esta função com a recitação da nossa prosa brideira do dia. A companheira fazendeira brasileira diz certo que está vendo com grande preocupação a imensa trapeira que está acontecendo na economia internacional, com o aumento generalizado da inflação, a alta descontrolada dos preços em geral, especialmente da alimentação, e a dificuldade crescente no abastecimento da população aqui no nosso terreiro e também lá no estrangeiro. É verdade verdadeira mesmo que a situação atual está complicada. E a respeito do caso que está sendo passado no eito, o zootecnista Eduardo Abbe, analista da Scott Consultoria, levantou aí uma fiera de questões que são merecedoras de atenção especial do amigo pecuarista que ganha vida na lida de gado. O primeiro e mais sério problema dessa longa lista é, logicamente, a pandemia da Covid-19, que desgraçadamente continua matando muita gente no Brasil e no mundo inteiro. Esse vírus é tão traiçoeiro que quando o povo estava achando que o perigo já tinha passado, o número de casos voltou a crescer e espalhou o terror na região de Xangai, por exemplo, que é a maior cidade da China e o maior porto do mundo. Aí, para tentar segurar o espalhamento da doença, as autoridades sanitárias do país mandaram fechar tudo de novo. E as atividades só foram retomadas 65 dias depois. Acontece que o gigante lá do Oriente Distante é o principal parceiro comercial de pelo menos 150 países. E a paralisação das suas fábricas provocou desabastecimento de produtos e de matérias-primas de extraordinária importância para o funcionamento normal da economia mundial. O resultado lógico da redução na oferta de mercadorias em geral foi o aumento dos preços e o recrudescimento da inflação em escala global. E quando a população de Xangai ainda estava trancada dentro de casa, estourou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, dois dos maiores fornecedores de grãos, principalmente trigo e milho, e de fertilizantes do mercado internacional. Além da tragédia humana, as perdas econômicas já são gigantescas e com os canhões de cano vermelho de tanto atirar, não se sabe como nem quando isso vai acabar. O problema é que tudo isso que está muito ruim hoje, amanhã pode piorar ainda mais e ninguém pode se sentir seguro porque, além destes, tem mais um bando inteiro de urubus agorentos assentados na beira do trieiro e ameaçando o nosso futuro. Pois então, com o céu assim cismento e o horizonte cinzento, o procedimento recomendado para os companheiros e companheiras boiadeiros brasileiros é caprichar cada vez mais na gestão da atividade, para poder sobreviver e esperar passar a tempestade. Nem seria carecido falar isso aqui, porque por esse assunto ser perfeitamente conhecido, mas não custa fazer a recordação de que, para ter sucesso na empreitada de cria e de engordar boiada, o primeiro requerimento, logicamente, que é ter pasto de alta qualidade na propriedade. A questão é que, para garantir o surtimento de alimento na quantidade suficiente para a mantença do gado, o vivente não pode deixar a invernada só por conta da natureza, porque o capim também precisa, e muito, de adubação. Pois então, este é o assunto de hoje da nossa sessão sobre pastagem, com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor especialista do portal DBO e nosso colunista aqui no Terra Viva DBO na TV. Confira. Olá, amigos, Wagner Pires, em mais um De Olho no Campo. O assunto nosso hoje é bosta de gado. Tem muito pecuarista que acha de deixar a fazenda somente por conta da bosta do gado. Fala que isso é esterco. Realmente, aqui tem nutrientes. Porém, o gado estrumou. Olha só, ele já tá quase que durinho, ó. Tá? O nitrogênio que existia aqui, ó, volatilizou, se perdeu. Passado mais alguns dias, tá que nem pau isso aqui. E todo o nitrogênio que tinha aqui se acabou. Então, gente,
Entendam uma coisa, na região tropical do mundo, o que é a região tropical? É do Equador até o Trópico de Capricórnio. Isso dá 80%, 90% do Brasil. Tá? Nós temos altas temperaturas e longos períodos de estiagem. Não adianta você querer deixar a adubação do seu pasto só por conta da bosta do gado. Você tem que adubar. Se você quer melhorar o nível de matéria orgânica do solo seu, você tem que colocar matéria orgânica. Você tem que colocar fertilizantes que tenham matéria orgânica. Isso aqui ajuda? Ajuda. Mas o nitrogênio, que é parte importante da matéria orgânica, vai embora e isso aqui vai ficar bosta seca. E aí não resolve o problema do teu solo e nem do teu pasto. Então, gente, vamos mudar a cabeça. Vamos começar a mexer com coisa certa e, é claro, podemos deixar a bosta do gado aí para dar uma ajudazinha. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido isso e não fique botando bosta na cabeça. Tá bom? Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. E nesta quinta-feira, dia 28, a partir das 2 horas da tarde, o canal Terra Viva transmite ao vivo pela TV e também na internet o Fórum Terra Viva Dia do Produtor Rural. Entre os convidados estão o presidente executivo da Abramilho, Alisson Paulinelli, o coordenador do GV Agro, Roberto Rodrigues, o diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, e os produtores rurais Eliane Massari e Rodrigo Parisi. Em destaque, a segurança alimentar, a capacitação técnica dos produtores e a sucessão familiar no campo. A apresentação é do jornalista Márcio Campos. Pois então, amigo, pegue aí a caneta e marque na caderneta que o Fórum Terra Viva, em homenagem ao Dia do Produtor Rural, é nesta quinta, às 2 da tarde. Sendo esta a última aguada que a gente vai ver daqui até a Fazenda da Ramada, e estando o sol a pino, a comitiva faz então uma parada ligeira para deixar a boiada beber. Mas assim que a quentura abaixar, a gente volta para a estrada para campear o nosso destino. Com o preço subindo mais ligeiro do que rojão de vara em festa junina e a inflação comendo o valor do dinheiro do trabalhador, neste ano presente e nos outros recentemente passados, o consumo de carne bovina pela população brasileira ficou o tempo todo despinguelado na descida da ribanceira. Já o setor exportador está indo em desabalada carreira na direção contrária, com um forte aumento no volume embarcado por estrangeiro e com uma extraordinária alta na cotação do produto nacional no mercado mundial. Pois então, para campear informação de qualidade a respeito do caso que está sendo passado neste eito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Felipe. Mais uma vez é uma grande satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento internético. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Cid. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. O prazer é sempre nosso estar aqui trazendo informação de primeira para o nosso amigo pecuarista. Muito bom. Ô, Felipe, o que foi que aconteceu com o consumo médio de carne bovina no Brasil nos últimos anos? Olha, Sidney, em função de diversos fatores, pandemia, perda de poder de compra da população, uma menor oferta de gado terminada nos últimos anos e o preço, tanto da arroba do boi gordo quanto da carne disparando no mercado interno, o consumo de carne no mercado brasileiro chegou ao menor patamar desde o início do Plano Real. Então, hoje nós falamos de quase 26 quilos por habitante ano. Agora, falando mais diretamente nesse ano presente que a gente está agora, né, Felipe? Quais são os principais motivos que estão fazendo a população brasileira diminuir o consumo de carne de boi? Olha, olhando principalmente para o primeiro semestre, tá? O que já foi. A gente tem um cenário inflacionário bem elevado, a gente tem um contexto bem desafiador e os dados macroeconômicos do país no primeiro semestre ainda não davam os sinais de retomada que a gente tem hoje, já são... há sinais de melhora com relação à questão da economia do país, olhando para o PIB, olhando para a taxa de desemprego, mas, de modo geral, no primeiro semestre, o comportamento daquelas dívidas que a gente tem no primeiro trimestre do ano, apertando aí o cinto do consumidor, também ainda uma população bem fragilizada com relação a poder de compra e, principalmente, os preços no varejo.
apesar de uma queda com relação ao arroba do boi gordo no primeiro semestre, quando a gente pega para analisar, esse primeiro semestre foi de queda nas cotações com relação ao ano passado, os preços no mercado varejista não tiveram a mesma intensidade de queda que a gente viu para a arroba do boi. Muito porque esse mercado ele trabalhou com margens apertadas nos últimos 2 anos e agora é uma tentativa, né, de retomada de margem com aquilo que ocorrer de escoamento dentro dos preços vigentes. Ô Felipe, mais ou menos dentro do que você está falando aí, né? Outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, a inflação apresentou um ligeiro amansamento nessas últimas semanas, né? Isso quer dizer que o preço da carne vai cair no balcão do açougue? Olha, Sidney, na minha opinião, principalmente se a gente for levar em consideração que o cenário inflacionário menos apertado, né? Essa deflação que a gente está vendo agora em julho, ela vem mais associada à questão dos combustíveis, eu não vejo espaço para que isso ressoe na questão da carne bovina. Claro, pode ter aí, por conta de um frete mais em conta, um repasse ao consumidor final, mas eu não acredito em algo nesse contexto, tá? Eu acho que a gente deve seguir ainda com consumo mais cadenciado e fatores, além dessa questão dos combustíveis, que foi o principal fator que puxou a inflação para baixo agora em julho, né? A gente deve ter outros fatores macroeconômicos que vão influenciar o consumo positivamente, além dessa questão da inflação. Agora, como é que está hoje a competição entre a carne de boi e as suas concorrentes diretas no mercado nacional, Felipe? Olha, a gente ganhou, quando a gente pega para analisar, né, a questão do mercado atacadista, considerando o dianteiro, que é um material que tem um preço mais em conta, né, que chega aí com um valor menor, com a carne de frango, a carne suína e também com ovos, a gente ganhou espaço nesse ano de 2022 frente ao ano passado em comparação à carne de frango no mercado atacadista, a carcaça inteira de frango no atacado, e também a questão dos ovos, a gente acabou ganhando espaço. Para a carne suína, a gente perdeu um pouquinho de espaço e essa tem sido a principal proteína competindo com a carne bovina. O ponto é, essa questão no mercado atacadista, ela não tem chego ao consumidor final na hora da competição, porque nós vemos o preço final de 1 quilo de frango mais em conta do que o quilo da carne bovina, seja ela de dianteiro ou de traseiro, e com uma população ainda fragilizada, isso acaba não sendo refletido, essa melhora que a gente tem no mercado atacadista. Então, no varejo, a situação ela fica um pouco mais complicada e a gente tem perdido espaço, tanto para carne suína quanto para carne de aves. Acontecendo com o preço do milho aqui no nosso próprio terreiro, hein? Olha, mês de julho está sendo um mês de queda para o preço do milho. Aqui em Campinas, quando a gente pega a referência hoje, nós estamos falando de um milho próximo dos R$80, e muito em função da entrada da segunda safra aqui no país, destoando um pouco da questão de preocupações no mercado internacional, mas os preços vêm numa atuada de baixa, quase 7,5% de queda para o milho nesse mês de julho, o que é uma boa oportunidade para o amigo confinador. A gente não via esse cenário de preços desde o ano passado, né? Desde o começo do ano passado, desde janeiro, fevereiro de 2021. Então está sendo um cenário de oportunidade agora para quem precisar adquirir milho. Muito porque o ritmo da colheita ele está bem avançado aqui no nosso país. A gente teve uma janela de plantio ideal, tanto para a soja na safra de verão, quanto para o milho na safrinha, e isso acabou hoje levando a uma maior entrada de milho no mercado doméstico, que ainda não está sendo possível da gente ver uma absorção desse milho. Então, o que está restando à ponta vendedora é vender a preços menores. Muito bom. Ô Felipe, assim, em 2 palavras, né, para a gente arrematar a prosa, o preço do boi vai subir no curto prazo? Olha, Sidney, a gente tem fatores que são positivos. Primeiro, ano eleitoral, a gente tem uma geração de empregos temporários que tende a melhorar a questão do escoamento de carne bovina. Copa do Mundo aí pela frente, isso também pode melhorar. E, historicamente, a gente tem sempre nos segundos semestres um período de maior valorização da arroba do boi gordo frente ao primeiro semestre. Então, a nossa expectativa é um cenário, nominalmente falando, tá? Não quando a gente pega para deflacionar esses preços, de preços em elevação, pelo menos com relação ao que a gente tem hoje de referência, preços mais firmes daqui até o final do ano. Muito bom. Felipe, muitíssimo obrigado por mais esta sua participação no programa. Abração para você e abração para toda a turma da Scott. Até a próxima.
Até a próxima, Sidney. Um abraço a todos, uma boa semana. Obrigado. Com o consumidor brasileiro sem dinheiro e sem assunto para conversar com o açougueiro, nem a boa disposição do comprador estrangeiro teve serventia para não deixar o carretão embicar de novo na descida do Estradão. É só o tempo de passar a tremela na janela para cortar o vento e é já que a gente vai voltar. Faltando agora só mais algumas horas para fechar a conta, amarrar o pacote e mandar guardar o julho nos arquivos da história, o que tem para ser contado aqui neste finzinho de mês, mais uma vez o carretão negaciou, fez um ligeiro devorteio e embicou de novo na descida do Estradão. Sem ter receio de ficar parecendo relógio de repetição, a primeira parte da explicação para esta situação é que, depois de ter conseguido incumpridar a sua programação, o dono do frigorífico deu ordem para o comprador de gado voltar a correr o trecho com o facão derriçador de preço na mão. A outra questão que está empurrando o mercado pecuário nessa direção é a forte inapetência de carne da população, conforme é da sabedência geral dos companheiros e companheiras boiadeiros. Nestas alturas atuais do calendário, normalmente o que sobrou do salário do trabalhador brasileiro já é mesmo só uma doce recordação guardada no fundo do coração. Mas, ultimamente, com os reflexos da pandemia e a crise da economia, a inflação está comendo diariamente o valor do dinheiro e o povo está sendo obrigado a ficar satisfeito se tiver na mesa arroz e feijão com ovo. Já o setor exportador continua nadando de braçada, com a quantidade embarcada subindo mais ligeiro do que macaco novo em pimenteira carregada e o valor do produto brasileiro disparando lá no estrangeiro. Só agora, nessas 4 semanas já vencidas no mês de julho, o volume médio despachado lá para fora foi de 8.100 toneladas, com um aumento de 7,7% em relação ao período correspondente do ano passado, enquanto o preço bateu em $6.600 por tonelada, ou 21,6% a mais, fazendo a mesma comparação. Esticando a vista um pouco mais para frente, a amiga pecuarista deve prestar muita atenção no comportamento da oferta de gado terminado. E a gente faz a recordação de que o tamanho do rebanho fechado na primeira rodada do confinamento teve um forte encurtamento, por conta da disparada no custo de produção. De qualquer maneira, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 13 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, com grande desvantagem para o fazendeiro, porque em todas estas praças a arroba caiu. A lista foi encabeçada por Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, onde a derriçada foi geral, com o boi voltando para R$ 280,50 e a vaca para R$ 264, a prazo e livre do Fundo Rural. No sul do estado, o macho desceu para R$ 289,50 e a fêmea para R$ 274. Em Paragominas, no Pará, o boi recuou para R$ 285,50 e a vaca para R$ 278. No sul da Bahia, o macho piorou para R$ 276. No Espírito Santo, o boi já não está valendo mais do que R$ 279. No noroeste do Paraná, o preço do macho desandou para R$ 300,50. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, e também em Dourados, o boi escorregou para R$ 287,50 e a vaca para R$ 269. Em Três Lagoas, o fazendeiro que está precisando vender já vai ter de entregar o macho por no máximo R$ 284,50 e a fêmea por R$ 265. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a vaca piorou para R$ 277. No norte do estado, o boi foi rebaixado para R$ 285,50. Na região sudoeste, o preço novo da fêmea é R$ 269. E no oeste do Rio Grande do Sul, a vaca foi cortada para R$ 9,85 o quilo vivo, ou R$ 295,50 por arroba. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o mercado ficou parado, com o boi sendo falado a R$ 305,50. No romper do dia, quando a passarada fazendo a alvorada acordou a criançada, eu já tinha apartado a bezerrada, ordenhado a vacada e, de sobejo, já estava com o coalho preparado para depois fazer o queijo. Enquanto eu dava conta dessa empreitada, a Margarida, minha querida parceira de lida e de esperanças, a mãe das nossas crianças, que há tempos também já estava de pé, já tinha feito o café e assado o pão de broa. E com a família toda na mesa reunida, mais uma vez eu vi como é boa a nossa vida. E o Terra Viva DBO na TV de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã nos nossos horários de costume. Um abraço para todo mundo e até lá então.